Gente, voltei! Olha eu aqui, né, novamente com a toda a equipe da Ferrarese aqui, hoje trazendo um tema que é muito interessante para nós nesse Ginga Explica, que são as dimensões do rendimento esportivo. E eu fico muito contente de trazer esse tema para a discussão, que também é um tema que fez parte do meu doutorado, especialmente essa figurinha que está na tela aí, que eu gosto muito dela. Ô, gente, eu vou ficar olhando aqui, que eu também estou colando, viu, aqui na tela, assim como vocês têm a tela aí disponível, eu também estou olhando aqui, para que eu não esqueça de nenhum detalhe para vocês aí nessa construção. Nessa tela tem o QR Code, vocês podem baixar o livro, né, que traz essa contribuição. E aí nós temos as dimensões do rendimento esportivo, a dimensão histórica, a dimensão social e cultural, a dimensão psicológica, a dimensão estratégica, a dimensão tática, técnica e física. Eu costumo dizer que essa figura ela traz a complexidade, e aí um dos principais contributos é que essas dimensões não têm escala hierárquica, qual que é mais importante, né? Elas se relacionam de forma a conferir uma complexidade ao rendimento esportivo, e em alguns momentos da preparação esportiva, em longo prazo, da formação dos jovens jogadores e das jogadoras, nós priorizamos algumas, né? Ou algumas assumem a dianteira nesse processo. E é importante dizer que a dimensão histórica, social e cultural ela atua como um pano de fundo. E a dimensão psicológica ali, ela tem uma permeabilidade e ela dá coesão às demais. Então, eu vou explicar cada uma delas, né? Como eu disse para vocês, a dimensão histórica, social e cultural, ela está muito relacionada à questão da identidade, das tradições, as relações entre as pessoas e toda a produção humana acerca do rendimento esportivo de um determinado contexto. E é muito importante dizer isso porque mesmo o país, e o Brasil especialmente, é muito fértil nisso. Nós temos um futebol, temos vários futebols aqui. A pluralidade é a nossa principal marca. Nós temos um futebol praticado na região sul, um futebol praticado na região norte, um futebol praticado na região nordeste, um futebol praticado na região sudeste, na centro-oeste, e cada estado com as suas características. Até mesmo clubes da mesma cidade têm características distintas, né? Como os gigantes brasileiros ali que estão na mesma cidade, mas por toda a sua história, a sua forma de enxergar o esporte, constroem a sua dimensão histórica, social e cultural de forma distinta. Como eu havia dito para vocês, a dimensão que liga a sociedade ao indivíduo, e que para mim especialmente é a mais importante do esporte de alto rendimento, no caso o futebol, é a dimensão psicológica. É onde o indivíduo subjetiva, né, e ele atribui significados emocionais, cognitivos, né, afetivos, morais, volitivos, comportamentais e grupais a essa construção social e a ele como indivíduo. E é a partir dessa dimensão que ele vai sustentar as demais que compõem o rendimento esportivo. Por exemplo, a estratégica, né? Que a estratégia tática e técnica, eu vou fazer aqui uma paráfrase, né? É como se fosse raio, relâmpago e trovão. Eu trago isso ali nos manuais da Conmebol, que o raio, relâmpago e o trovão é uma manifestação distinta da mesma coisa. O raio é a descarga elétrica, o relâmpago é a luz e o trovão é o barulho. A estratégia tática e a técnica é mais ou menos nesse sentido. A estratégia é o planejamento das ações. Então o futebol é um esporte estratégico porque o jogador ele planeja suas ações, seja em curto prazo, médio prazo e longo prazo, seja para uma competição, seja para uma partida, ou seja na própria ação dele. Ele planeja como ele vai executar aquilo. Então tudo que envolve o planejamento prévio de uma ação está no campo da estratégia. Já a tática, como nos ensina o professor Israel, né, e o professor Júlio Garganta também, é a gestão do espaço de jogo por intermédio dos seus posicionamentos e movimentações. E ela está totalmente ligada à estratégia. E eles até dizem, né, que é duas faces da mesma moeda. A tática está muito relacionada à identidade da equipe, né, como que a gente deseja que a nossa equipe faça essa gestão, essa identidade do seu jogar, né? Enquanto a estratégia está muito relacionada às modificações necessárias para enfrentar a atividade competitiva. E o terceiro elemento é que é a técnica. Aí nós sustentamos por Marcel Mauss, né,
que a técnica é a utilização do corpo, seja com bola, seja sem bola, nas ações ofensivas e na ação defensiva. Então, tudo que nós vemos no campo é técnica, com e sem bola. Por exemplo, o ato de saltar, o ato de passar, o ato de ofertar um carrinho, o ato de fazer uma cobertura, são todas ações técnicas, né? E que tem uma intenção de gestão do espaço por intermédio de posicionamento e movimentações, que é a tática, que parte do pressuposto do planejamento. Então, por isso que elas são coisas que estão extremamente relacionadas e se manifestam de forma distintas no movimento do jogador e da jogadora. E entender isso permite com que nós possamos planejar as intervenções para o processo de preparação e de formação dos jovens futebolistas. E não menos importante, né, nós temos a dimensão física, porque o ser humano é um ser psicológico, um ser afetivo, emocional, é um ser social, é um ser histórico e também é um ser biológico. Para haver movimento, né, para existir movimento, há necessidade de haver contração muscular, de haver batimentos cardíacos, de haver transporte de oxigênio e substratos energéticos, ou seja, a dimensão física está relacionada a todos os aspectos biológicos do indivíduo. Porque sem movimento não há manifestação da técnica, não há manifestação da tática, não há manifestação da estratégia. Então, e as capacidades motoras, os aspectos antropométricos, né, o desenvolvimento biológico do indivíduo, ele não é dissociado do seu desenvolvimento psicológico, do seu desenvolvimento social, do seu desenvolvimento cultural. Por isso que o processo de treinamento de um futebolista e de uma equipe é extremamente complexo. Tem momentos que nós temos que olhar para a dimensão física, por exemplo, ali por volta dos 13, 12 anos com jovens, né? É muito importante olhar esses aspectos físicos, haja vista que o crescimento interfere muito na aprendizagem. Então, cada momento a gente vai organizando isso de forma a possibilitar que o jovem jogador, né, a jogadora, em determinado momento da temporada, a prioridade para uma dessas dimensões. Essas dimensões, gente, também foram incorporadas ali nos manuais da Conmebol. Deixo na tela para vocês ali a capa do manual orientador e o QR Code para que vocês possam baixar o mesmo, né? E ali, como vocês podem observar, na dimensão histórica, cultural e social, a importância que a instituição atribui a que os aspectos do DNA do futebol sul-americano, da sua identidade, estejam presentes na formação dos nossos jogadores e jogadoras, né? Então, eu vou encerrando aqui dizendo que essas dimensões do rendimento esportivo, elas se manifestam em diversas esferas, como eu expliquei no outro vídeo do Ginga Explica aqui, vocês podem consultar, né? São as esferas do conhecimento, que são as formas de manifestação desse conhecimento nas diferentes dimensões. E aproveito também agora para convidá-los e convidá-las a conhecer um pouco mais da Ginga, né? Com a nossa rádio Ginga, no Spotify, com os nossos programas mensais, o nosso blog Gingando e nosso site, né? O nosso Instagram e Facebook, e aqui no nosso canal, no Ginga Explica, o Ginga Pergunta, o Ginga Visita. Agradeço a vocês aí por nos acompanharem, peço que compartilhem aí, façam os comentários, sugiram mais temas para nós. Ok, gente? Muito obrigado e um forte abraço.